Olá pessoal, tudo bem? Erliquiose canina. Já ouviu falar dessa doença? Canina, né? Tudo indica então que é uma doença que acomete cães. Então, o que é erliquiose, sinais clínicos, como identificar, tem tratamento? Então, é disso que nós vamos falar aqui hoje nessa videoaula. Eu me chamo Conceição, sou aluna do 4º período de Medicina Veterinária da Multivix de Nova Venécia. Juntamente com meu amigo Jefferson, nós vamos falar para vocês tudo sobre essa doença, ou quase tudo, né? Todo dia se descobre informações novas. Então, a erliquiose, assim, ela é uma doença comum, né, entre os cães. Então, os cães, eles se tornaram animais muito populares. Eles convivem com a gente, né, na nossa casa. Então, a importância de se cuidar da saúde e do bem-estar desses animais é extremamente importante, porque eles estão nos nossos lares, né? E às vezes contraem doenças que são zoonóticas, né? Ou seja, transmissíveis. Então, a importância de se conhecer os sintomas e identificar quando essa doença chega, ela é crucial para que o tratamento seja bem sucedido, né? Eu e minha amiga Ceissa, a gente criou alguns objetivos, certo? Né, onde esses objetivos foi disseminar conteúdos, que seja, foi passar conteúdos, criar conteúdos, né, falando sobre a gravidade, né, que a erliquiose canina tem. A gente criou um Instagram onde a gente passou essas informações, né, do que podia ser feito para reduzir a erliquiose, né, as características que essa doença tem, certo? E os protocolos de prevenção, certo? Então é isso aí. Vamos ficar atento, né, com o seu cãozinho que foi picado pelo carrapato. Viu um carrapato, vamos ficar atento, gente. Então vamos lá. Erliquiose canina, ou também conhecido como a doença do carrapato. Porque a erliquiose é uma das doenças que são transmitidas pelo carrapato. Né? Mas o carrapato que transmite a erliquiose, né, o carrapato marrom, ele é também, o vetor é conhecido como ripséphalos sanguíneos. Então, esse vetor, esse tipo de carrapato é quem transmite a erliquiose. Então, assim, os cães, uma vez infectados, eles podem demonstrar os sinais clínicos ou não. Porque vai depender muito do sistema imunológico desse cãozinho. Então, se ele for um animal imunocompetente, que a gente chama, que o sistema imunológico dele está fortalecido, vai dar cabo ali mesmo desse patógeno, né? Vai conseguir eliminar o patógeno e o animal vai passar por isso tranquilo. Agora, se for aquele animalzinho que está com o sistema imunossuprimido, ou seja, está caidinho, esse animal vai estar suscetível a desenvolver os sinais da doença, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E aí o que vai acontecer? O cão está com a doença, outros carrapatos não contaminados, ou seja, saudáveis, que se alimentarem desse cãozinho doente, também carregarão com ele a bactéria. Então, o controle do ambiente é importante. O controle do parasita também, né, de parasitas no animal, mais ainda, para que isso cesse esse ciclo. E o animal não fica imune. Uma vez pegou carrapato, nunca mais pega? Pega. Então, essa bactéria, gente, ela vai parasitar as nossas células monocíticas, né? As células monocíticas do animal, que são as células fagocitárias. Né? Só que elas são capazes, quais são as nossas células fagocitárias, melhor dizendo? Os macrófagos, né? São células que englobam, que engolem patógenos. Então, a bactéria, né, da Ehrlichia, ela vai justamente nessas células sanguíneas. Então, ela se instala, infectam essas células e começam a se proliferarem. Então, elas vão invadindo e vão proliferando e matando essas células. E nisso, o nosso organismo começa a produzir anticorpos, né? Chamam-se reforços. Então, esses reforços, que são as nossas células de defesa, começam a se multiplicar para poder
combater o patógeno, e nisso elas vão atacando as células infectadas e também células que não tem nada a ver com isso, como por exemplo as plaquetas. Por isso que o animal tem uma queda brusca das plaquetas e tem os famosos sangramentos, né? Começam a desenvolver petequias, que são pequenas hemorragias, né? São aquelas manchinhas da pele, e sangramento nasal. Então, em função dessa queda brusca, né, que a gente chama de trombocitopenia. Então, quando se faz o hemograma, vai observar essa baixa de plaquetas, que é um sinal clássico do hemograma para se identificar a doença do carrapato. E, em função dessa queda das plaquetas, os animais têm problemas sérios de sangramento. Além disso, há uma queda das células vermelhas, né, dos eritrócitos. O ciclo dela, da doença do carrapato, ela obedece a algumas fases, né, algumas etapas. E a primeira fase, que é a fase aguda, que é onde o animal manifesta os primeiros sintomas, ele fica prostradinho, tem febre, ele perde o apetite. É onde o tutor observa que o animalzinho não está bem e que chama atenção para a doença. Depois ele entra numa fase subclínica, onde ele não demonstra mais sinais, e aí pensa-se que ele tá bem, que ele se curou. E quando vai na terceira fase, que é a fase crônica, que aí é uma fase onde ele vai manifestar de uma forma muito violenta a doença, é que às vezes o animal chega até a precisar de transfusões sanguíneas. Então, o cuidado, né, de se perceber bem e de se intervir logo quando entra na fase aguda, de fazer um hemograma, porque o hemograma vai acusar quantidade de plaquetas, como é que tá as células vermelhas, porque por conta disso, né, desse ciclo do carrapato, nós vamos notar também um aumento das globulinas. O que são as globulinas? Vamos relembrar aí. As globulinas são as proteínas que produzem as nossas células de defesa. Então, na tentativa de combater a doença, as nossas células de defesa, eu digo as nossas, né, a dos pets, a dos animais, porque isso também acontece na nossa fisiologia, né? Quando a gente está doente, também o sistema, o mecanismo é parecido. Então, eu acabo com esse ato falho aí. Então, o animal vai ter um aumento das globulinas, que são as proteínas que produzem as nossas células de defesa. E, de outro lado, nós vamos ter uma redução da albumina, que é a principal proteína plasmática. Então, tudo isso junto, né, vai levar o animal a um quadro de prostração, e que, se não for feita a intervenção com antibiótico, não vamos ver o tratamento, esse animalzinho vem a óbito. Então, conhecer esse ciclo e comportamento da doença, ela é importante para que procure-se o veterinário em tempo, né? Vai se ter o diagnóstico mais rápido e, consequentemente, o tratamento mais rápido. Então, sobre os sintomas da erliquiose, ele tem 3 fases de erliquiose, né? As 3 fases dos sintomas são: primeira fase, fase aguda; segunda fase, uma fase subclínica; e a terceira fase é uma fase crônica, certo? A primeira fase, que é a fase aguda, é onde o animal doente, né, no caso, ele pode transmitir a doença, e ainda é possível que ele se encontre carrapato no corpo dele, ou seja, ele vai transmitir a doença e você vai conseguir identificar carrapato no corpo do animal, certo? E esses sintomas são febre, falta de apetite, perca de peso, tristeza, o animal vai apresentar tristeza, pode surgir entre 1 a 3 semanas após a infecção, certo? E o cão, ele pode apresentar também, nessa fase aguda, sangramento nasal, ou seja, vai sair sangue pelo nariz, sangramento urinário, vômito, manchas avermelhadas pelo corpo, né? O animal vai ficar cheio de manchinhas vermelhas, e dificuldade na hora da respiração. E esses são os sintomas da fase aguda.
Agora, vômito, manchas avermelhadas pelo corpo, né? O animal vai ficar cheio de manchinhas vermelhas. E dificuldade na hora da respiração. E isso são os sintomas da fase aguda. Agora, a fase subclínica, né? Nessa fase, ela pode durar de 6 a 10 semanas, certo? A fase subclínica, ela pode durar de 6 a 10 semanas, e sendo que alguns animais, ele pode permanecer nessa fase durante um período maior, porque essa fase é a transição de aguda para crônica, certo? Então, na fase subclínica, o cachorro ele não vai mostrar nenhum sintoma clínico, como na aguda. Que na aguda mostra febre, né? Falta de apetite. Já na subclínica, não. Ele não vai apresentar nenhum sintoma clínico. Na fase subclínica, a única coisa que ele vai apresentar, que você vai poder identificar, que será feito exames. E só através desses exames que você vai conseguir entender se o animal tem ou não. Ou seja, da fase subclínica, se como eu posso dizer, se o sistema imune do animal não conseguir eliminar a bactéria, ele vai pular de subclínica para crônica, certo? Que é a fase que a gente vai falar agora. Ou seja, ele já deixou de ser um animal que está passando na fase subclínica e vai pular para a fase crônica, certo? Que os sintomas são percebidos facilmente. Nessa fase, na fase crônica, os sintomas facilmente são percebidos. Quais sintomas são? Perca de peso, você vai olhar o animal, você vai ver que ele está um animal debilitado. O abdômen vai ficar sensível, né? A palpação, você vai palpar o abdômen do animal, você vai ver que está dolorido. E o animal vai ter aumento do baço, do fígado, dos linfonodos, né? E depressão, algumas hemorragias pequenas. Começa a assumir características de uma doença autoimune, ou seja, comprometendo o sistema imunológico do seu animal, né? Aonde geralmente o animal apresenta os mesmos sinais da fase aguda, mas porém está na fase crônica, que ele passou de subclínica para crônica, certo? E com a presença de infecções secundárias. Pneumonia, vai aparecer alguns probleminhas de pele. O diagnóstico clínico, ele vai observar o animal, ver se ele apresenta alguns sintomas que foi citado anteriormente, né? Já o diagnóstico laboratorial, que é o diagnóstico feito por exame de sangue, geralmente se coleta o sangue no hemograma. Nesse hemograma, a avaliação genética do DNA e RNA é o que vai determinar a detectação do problema. O veterinário identificou a erliquiose, então aí a gente vai entrar com tratamento e cura para a erliquiose, né? Onde o tratamento da erliquiose canina ele vai ser aliviado com antibiótico terapia, ou seja, vai ser usado antibióticos, né? Antibióticos e suplementos vitamínicos à base de complexo B, vitamina B12 e ácido fólico. Que o animal vai ser submetido, ele pode durar 21 dias a 8 semanas, certo? O pulo do gato aí é o tutor entender que quanto mais rápido ele identificar o problema, mais rápido o animal será tratado. Mais rápido o animal vai ter a cura desse problema. Ou seja, a cura da erliquiose. Certo? E como prevenir? Algumas ações que os tutores devem tomar que irá prevenir a erliquiose, que é verificar a presença de carrapato no cão com frequência, ou seja, o tutor tem que ficar atento, manter medidas adicionais de controle de carrapato, usar produtos veterinários carrapaticidas, certo? Manter o seu jardim atento sobre o carrapato, sobre a erliquiose. Espero que vocês tenham gostado.